Shalom, queridos. Estamos no livro de Juízes, hoje no capítulo 17. Como eu já disse a vocês, foi um tempo muito terrível, de muita apostasia. Esse período onde os juízes eram escolhidos por Deus e o povo só fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e chegaram a um ponto de parecer com Sodoma e Gomorra. Infelizmente, teve essa fase na vida dos filhos de Deus, essa nação escolhida chamada Israel. Então vamos ver aqui, capítulo 17 diz que Mica, fala de Mica e os ídolos. Imagine, a essa altura, o povo de Deus ainda estava fabricando ídolos. E o nosso coração, na nova aliança, a gente não tem nada pendurado assim, com uma imagenzinha, uma esculturazinha, não tem nada, não é? Porém, o coração tem que a gente verificar os ídolos do coração. E só o Espírito Santo pode mostrar e destruir os ídolos do coração, se a gente der oportunidade para isso acontecer. Então, estejamos atentos aqui para a situação do povo de Israel e vejamos a nossa, que estamos em outra dimensão, temos o Espírito Santo, então vamos detectar, vamos pedir a Ele para mostrar se tem algum ídolo no nosso coração. Logo que a palavra diz que o coração é enganoso, tem que ter muito cuidado com ele, e não esquecer que se a gente estiver guardando a palavra, escondendo a palavra de Deus no coração, os ídolos batem em retirada, pelo poder do nome de Jesus. Então diz assim, esse capítulo 17 de Juízes fala: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Região montanhosa de Efraim. Lembra que é Efraim? Filho de José, que é filho de Jacó. Então, é uma das tribos de Judá, é uma das tribos que formou a nação israelita, Efraim, não é? Ele disse à sua mãe, essa pessoa, esse homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe de Mica disse: que o Senhor abençoe meu filho. Que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse. A mãe disse: de minha parte, dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora devolvo esta prata a você. Está vendo a situação? O filho pegou o dinheiro da mãe. O nome desse filho, quem era? Mica. Pegou o dinheiro da mãe, aqui não fala o nome da mãe, e ela lança maldições sobre esse filho. O filho devolve esse dinheiro e ela diz que com esse dinheiro ela ia fazer imagens. Ia fazer imagens. Ela diz que está com a minha parte, dedico esta prata ao Senhor, a favor de meu filho, será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Veja que mistura. Ao Senhor, que ela queria dedicar, e fazendo uma imagem de escultura e uma fundição. Por isso, agora, eu devolvo esta prata a você. Está vendo que confusão? É uma família israelita aqui. Veja que o homem mora na região montanhosa, o Mica mora na região montanhosa de Efraim. É do povo de Deus. Efraim era uma das tribos. E está numa confusão dessa. O filho rouba o dinheiro, a mãe
amaldiçoa, o filho devolve o dinheiro e ela diz que vai fazer imagem de fundição a favor do filho. A imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Não disse a vocês que esse livro de Juízes é assustador? Olha o ponto que chega um israelita, porque ele estava na montanha de Efraim. E aconteceu essas coisas aqui, no meio do povo de Israel. E nós estamos vendo que Mica faz um santuário, faz um lugar de adoração, tipo como se estivesse construindo uma nova religião, onde ele estivesse ali tendo um sacerdote, sendo um sacerdote, fez uma escola sacerdotal e os ídolos do lar e consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote, fez a escola sacerdotal e consagrou o filho para ser sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Então, aqui está vendo como é que estava a situação. Cada um fazendo o que bem queria. Já esse Mica aqui, nessa confusão de religião, dizendo que estava dedicando ao Senhor e, ao mesmo tempo, fazendo a imagem de escultura, fazendo história sacerdotal, fazendo uma religião nova. Porque não existia esse tipo de recomendação dada por Deus para alguém ter a sua casa, pegar uma história sacerdotal, pegar o filho e consagrar. Não existe isso. Vocês viram que no Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, está mostrando erros dos israelitas, não estavam fazendo tudo certinho, mas pelo menos nesse nível eles não chegaram, não estavam, não. A gente vê que eles tinham o sacerdote, que confessava os pecados todos os dias, o Santo dos Santos, e ali tinha o altar de bronze, colocava o cordeiro, confessava os pecados dele e do povo, passava pela pia de bronze, lavava as mãos, purificação, né? Perdão e a purificação dos pecados estavam ali. Depois vinha para o pão da proposição, se alimentar, representando o pão da vida, que é Jesus. Depois ia para o candelabro, onde estaria o revestimento do Espírito de Deus. Depois ia para o altar do incensário. Era essa caminhada diária, mantendo a esperança, a confiança na promessa de Gênesis 3,15. E agora que não Moisés já tinha morrido, não é? Moisés morreu, Josué toma a posição fica como sucessor. Vocês viram tudo isso, né? Moisés morrer, Deus não permitiu entrar na Terra Prometida, mas ali já tinha esses 5 livros, que é o Pentateuco, e passou para Josué. Josué ensinou ao povo tudo que estava naquele livro, nos 5 livros, e agora Josué morreu e não deixou sucessor. E aí Deus ia colocando juízes a cada necessidade do povo, e quando esse juiz morria, quando esse juiz pecava, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e chegou um estado deles já estarem montando a religião deles aqui. Esse Mica estava montando uma religião, fazendo na sua casa um santuário, colocar os ídolos, consagrar o seu filho a sacerdote. Onde que você viu esse ensino no Pentateuco? Deus determinando que um pai de família, um homem, uma pessoa, formasse o seu santuário, consagrasse o filho a sacerdote, fizesse imagens de escultura, imagens de fundição. Tem isso? Não. Aqui eles já estão inventando, além de só fazer o que era mal aos olhos do Senhor, já estão inventando as religiões dele, os modelos que eles bem entenderam, até chegar a esse ponto aqui. O levita na casa de Mica. É a continuação do capítulo 17, falando a partir do versículo 7, que diz assim: havia um jovem de Belém, Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Então, esse jovem
da casa de jovem de de Judá, Belém de Judá, da tribo de Judá. Ele está como estrangeiro aí nesse ambiente aqui. Chegou nesse ambiente aí, está como estrangeiro. Esse ambiente onde está esse Mica, com essa ideia nova de ter o filho dele consagrado por ele, e um ambiente de santuário, de imagem de fundição, é nesse ambiente que chega, que o levita chega, na casa de Mica. Encontra essa bagaceira. Ai, ai, meu Deus. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. Estava tudo solto, fazendo o que bem queria. Esse levita sai assim, sem destino, procurando um lugar para morar. E chega na casa de quem? Desse desajustado, já estava totalmente esquecido dos ensinamentos de Deus, que está montando agora a igreja dele, o santuário dele, filho de sacerdote. E olha onde é que chega esse levita. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: veio um levita parar na casa de Mica. E Mica pergunta para ele: de onde vem? De onde você vem? E ele respondeu: eu sou levita de Belém de Judá. Estão perdidos, perdidos. Mica perdido, o levita perdido, está tudo já perdido, totalmente esquecido de tudo aquilo que Moisés ensinou nos 5 livros do Pentateuco, que Josué ensinou depois que entrou na Terra Prometida. E agora, no tempo dos juízes, eles estão perdidíssimos. Foi o levita de Belém de Judá e estou procurando, sou levita de Judá, Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. Está vendo vocês aí? A situação dos israelitas? Onde que você viu esse ensino nos 5 livros, que é a base de toda a Bíblia? Eles estão montando, fazendo coisas aqui, já inventando coisas. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Está vendo a situação? Levita como sacerdote, num ambiente de idolatria, com santuário, com imagem de fundição, numa situação dessa que você viu ser descrita aqui nesse capítulo 17. E agora no capítulo 18, nós estamos vendo: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Ou a tribo de Dan, os danitas, ainda não tinha recebido herança. A esse aqui perdido. Naqueles dias, estou repetindo o capítulo 18, naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas, a tribo de Dan, estão lembrando? Filho de Jacó, um deles, é chamado Dan. E um território, estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Judá, de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da tribo, da sua tribo, homens valentes de Zorá, de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explore a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram
a voz do jovem levita, chegaram perto dele e lhes perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você neste lugar, a este lugar? Ele respondeu: assim, assim, Mica fez comigo, dizendo tudo que Mica tinha feito com ele, consagrado ele a sacerdote, contou isso. Ele me contratou e eu me tornei sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Está vendo só? Agora eles já estão consultando a Mica, consultando ao levita, que já está sendo sacerdote dessa casa de oração de Mica, vou chamar assim casa de oração, as invenções deles aqui. E aí, pronto, já faz a consulta e já a resposta é que eles estavam indo bem, que iam prosperar na sua caminhada. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob a vista do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram em Laís, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? A terra é muito boa. Vão ficar vocês aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra, não falta nada. Está vendo aí o que está acontecendo agora com o povo de Israel? Estão desnorteados. Então, partindo dali do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, armados com suas armas de guerra, subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá, por isso aquele lugar é chamado de Manedã, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra, entraram na casa e se apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé, à entrada do portão, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam:
Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado, seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste reuniram, foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, e voltando, se perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? O que foi que sobrou para mim? E vocês ainda perguntam: o que é que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, poderiam, nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Gente, vocês estão vendo? Estão prestando atenção o que é que Deus está falando aqui? Deus está mostrando algo terrível que acontece nos nossos dias. A igreja, em alguns momentos, ficou perdida, sem saber o que fazer da vida. Não foi somente o povo de Israel, não. Eu gosto de fazer analogia. Eles estão perdidos. O povo de Israel estão perdidos. Eles não sabem mais o que fazer. Por isso que vocês viram tanta repetição, de Gênesis até Deuteronômio, os 5 livros que é a base de toda a Bíblia, repete, repete, repete. E vocês e eu não devemos estar com dificuldade em ler essas repetições, não devemos deixar de ler a palavra, mesmo que você esteja achando cansativo, porque tem muitos nomes que são difíceis, o nome de tantos povos, os nomes esquisitos, é palavra de Deus e não devemos deixar de ler, por mais que sejam nomes esquisitos, por mais que a genealogia seja grande, muita gente para você ler nomes, é palavra de Deus. Vocês viram isso? Mal Josué morre, e infelizmente não deixou sucessor, e esse povo chegou a uma situação dessa. Não é diferente no meio da igreja. Mal o líder deu as costas, foi fazer uma viagem, digamos, o líder daquele ministério fazer uma viagem, com certeza, viagem concernente a assuntos da obra de Deus, mas a igreja já tem dificuldade. Hoje eu não vou ao culto, não, porque o pastor não está, o bispo não está, ou o apóstolo não está, eu não vou. Já viu que hoje é a mesma coisa? Aí já começa a confusão. Não, hoje eu não vou. Tem um pregador muito bom lá no YouTube. Eu posso ficar em casa ouvindo a palavra de Deus, logo que meu líder não está aqui hoje, e já posso ouvir ali aquele pastor, não tem problema não. O importante é que eu estou ouvindo a palavra de Deus. A confusão continua, queridos. Aqui é o povo de Israel, esse povo que vocês viram, Deus acompanhando desde o dia que ele prometeu a Adão e Eva que haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça de serpente, que o Senhor expulsou do paraíso, mas o Senhor não abandonou o homem um instante. O tempo todo, quem está seguindo tudo direitinho sabe que o Senhor, com seu amor incondicional, suportou Abraão nas suas falhas, suportou todos os líderes na sua falha, mantendo tudo. Quando chega essa fase em que um líder chamado Josué, que foi um verdadeiro guerreiro, que lutou a favor do Senhor, que venceu os inimigos, mas como esse líder não deixou um sucessor, essa confusão toda. Meu Deus, estão vendo que situação que semelhante à nossa?
Não precisa nem o líder morrer, mas o líder já foi fazer uma viagem, já dá uma confusão, porque hoje eu não vou, porque hoje ele não está, eu só gosto de ver meu líder pregando, ele não está. Meu Deus, o que é isso? A repetição acontecendo no nosso meio. Vocês sabem disso. Aí não vai, porque o líder não está mais, não deixou um sucessor, não deixou alguém assim capacitado como ele para tomar conta da obra nesses dias que ele está viajando. Aí você já procura fazer o que bem quer, como diz aqui o livro, aqui no livro de Juízo, o povo fazia o que bem entendia, o que bem entendia, e sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, igreja, então, queridos discípulos, discipuladores, pense sobre isso e vamos ser vigilantes. Deus deixou tudo isso aqui para poder a gente ser vigilante, imaginar que o nosso tempo não seria diferente, mas só que nós estamos mais capacitados. Hoje Jesus já veio, deu a sua vida por nós, carregou nossos pecados. O que é que a gente quer indo buscar os pecados de volta? O que é que a gente está procurando buscar as enfermidades de volta? Se ele já levou pecado, já levou enfermidade. Então, é uma confusão do mesmo jeito que estava aqui na antiga aliança. E não é para ser. Porque Deus já deixou tudo escrito, mostrando os erros que houveram na aliança, na primeira aliança, para que nós, na segunda aliança, não venhamos a repetir. Não é em vão que o Senhor fala cautelosamente, minuciosamente, detalhadamente, tudo que você diz que está cansativo, não é cansativo, Deus já te conhecia e sabia que você ia querer praticar os mesmos erros. Chegasse Jesus dando preço, pagando preço, dando a sua vida, o Espírito Santo em nós, e a gente ia querer fazer as mesmas coisas que estão sendo feitas aqui. Que em nome de Jesus Cristo a gente pare com isso e venhamos estar no estudo contínuo da palavra de Deus, escondendo a palavra no nosso coração, porque se a gente esconde a palavra no coração, a gente fica impedido de pecar. É assim que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, notem bem que essas leituras que estão sendo feitas a cada discipulado, esses comentários, é importante para nossas vidas. A gente precisa segurar a palavra 24 horas por dia. É tão importante que o Senhor diz que é para meditar de dia e de noite, para não fazer o que eles estão fazendo aqui. Se eles estivessem com o Pentateuco, meditando de dia e de noite, eles estão fazendo uma bagaceira dessa? Esse Mica estava fazendo isso? Esse Levita estava procedendo desse jeito? Essa tribo de Dan, essa tribo essas tribos estariam nessa situação, ainda vagando, sem saber onde é a terra deles, qual foi a herança deles, ainda estariam assim, se tivessem realmente com o Pentateuco sendo modelo para a vida deles, a base de tudo. E hoje, como igreja, temos que ter a mesmo pensamento, a mesma certeza de que o Pentateuco é modelo. O Pentateuco é a base, é o alicerce de toda a Bíblia. Então, em nome de Jesus Cristo, estejamos atentos, sabendo que nós estamos no discipulado de excelência, com a Bíblia na mão, toda semana, de 7 em 7 dias, juntamente com os nossos discipuladores, que estamos nas nossas casas estudando 3 capítulos por dia, para que esses 1.189 capítulos da Bíblia sejam lidos em um ano. Nós estamos com tudo nas mãos. O Senhor nos direcionou para estarmos tendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Então, em nome de Jesus, estejamos observando tudo que estamos lendo. Esses exemplos negativos é para a gente não fazer, e os exemplos positivos é para nós estarmos copiando, para vivermos uma vida onde o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor se agrade de nós. Então, ficamos aqui, esse capítulo 18, encerrando esse discipulado de hoje, e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo de estar justamente nessa profecia e no cumprimento dessa profecia. Os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, por causa da palavra. A palavra prospera. E assim nossas famílias serão totalmente transformadas. E todos nós iremos estar dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não haverá nenhum Mica, não haverá. Não haverá nenhum levita
no nível desse, de estar aceitando doutrina de um mica, não vai haver. Então, em nome de Jesus, estejamos prontos a prosseguir nesse discipulado de excelência. Bíblia aberta de 7 dias com os nossos discipuladores e a leitura de 3 capítulos por dia em nossas casas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.